Partiu resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Aí, já olhei o tamanho dessa questão aí, deu até um coiso, né? Deu até um coiso. Essa questão 23 aí do vestibular da UFSC de 2022 é uma questão clássica até então, né? A banca tem o costume de cobrar uma questão aí que exige da gente conhecimentos aí sobre matrizes, determinantes, sistemas lineares e propriedades envolvendo matrizes e determinantes, né? Então, qual que é a ideia, tá? Eu vou trabalhar aqui neste momento a proposição 16 com você, porque teve uma galerinha aí que marcou como verdadeiro, talvez pensando lá nos números reais, onde a gente faz o famoso corta-corta, né? Mas dentro do mundo das matrizes, não necessariamente a gente pode fazer isso com certeza absoluta. Então, nós temos que cuidar e aproveitar e relembrar algumas propriedades. Vou aproveitar também, adaptar essa proposição com alguns detalhes que tornariam ela verdadeira. E daí a gente aproveita também para trabalhar algumas propriedades. Ok? Vamos lá. Então, bora lá. Proposição 16 da questão 23 desse vestibular da UFSC 2022. Sejam A, B e C matrizes quadradas. Se o produto de A por B é igual ao produto de A por C, então B igual a C. Ah, cortar, cortar. Não, 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 não. No mundo das matrizes, nós não podemos fazer isso. É claro que lá nos reais, quando a gente trabalha com os números reais, está tudo bem. E aí eu quero mostrar para você, então, por que que essa proposição seria falsa, de uma maneira muito rápida, sem utilizar exemplos, só um detalhezinho importante. E aí nós vamos adaptar essa questão, essa proposição, para que isto ou para que ela fosse verdadeira em todos os casos. Então, primeira coisa, tá? Nem sempre é possível fazer o produto entre matrizes. A única condição que nós temos aqui é que as matrizes são quadradas. O que são matrizes quadradas mesmo? Matrizes quadradas são matrizes que têm a quantidade de linhas e colunas iguais. Então, número de linhas, número de colunas iguais. Mas, por exemplo, eu posso ter uma matriz A de ordem 2, ou seja, uma matriz quadrada com duas linhas e duas colunas, e eu posso ter, por exemplo, uma matriz B de ordem 3, com três linhas e três colunas. Então, quando a gente fala de produto de matrizes, por exemplo, ó, A vezes B, se eu pensar que a matriz A, então, tem duas linhas e duas colunas, a matriz B, três linhas e três colunas, eu estou satisfazendo, ambas são quadradas. Ó. Mas aí não é nem possível fazer esse produto, porque para nós fazermos produto entre matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E isso não acontece. Então, eu criei uma situação, um contra-exemplo, e quando a gente trabalha com situações como essa, criar contra-exemplos é uma saída prática e eficaz para mostrar para você que nem eu não conseguiria nem fazer esse produto, quanto mais trabalhar com essa igualdade. Então, para mim, eu já descaracterizaria essa proposição aí só por esse aspecto, tá? Agora, vamos conversar o seguinte, ó. Se a banca traz a seguinte informação, ó, além dele dizer que as matrizes são quadradas, colocasse então que é na mesma ordem, e se elas são inversíveis e inversíveis, aí sim esta proposição seria verdadeira, tá? Vamos relembrar alguns detalhes importantes, então. O que significa ser inversível? Ser inversível ou ser invertível? Quer dizer que admite inversa. Quando nós trabalhamos e nós estudamos matrizes inversas, vamos pensar assim, relembrar alguma coisinha aqui, ó. Matriz ou matrizes inversas, nós temos que pensar o seguinte: se eu pegar uma matriz qualquer, tá? E eu vou criar uma matriz M aqui só para sair do mundo ABC que está aí no enunciado, e multiplicar pela sua inversa, o resultado vai ser o mesmo que se eu pegar a sua inversa e multiplicar pela matriz M, e o resultado é a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante são zero.
Então, e sempre que uma matriz admite inversa, ou seja, ela é inversível, ela é inversível, quer dizer que seu determinante é diferente de zero. Então, nós estamos falando de matrizes quadradas. Se por acaso o determinante for igual a zero, ela não é inversível, ela é singular. Singular. Determinante igual a zero. Então, se por acaso a banca acrescentasse ou trouxesse esse detalhe aqui na proposição, ela seria verdadeira, porque daí eu conseguiria trabalhar com algumas propriedades justamente forçando isso que eu coloquei para você agora. O forçando que eu falo, né, é uma maneira carinhosa que eu tenho aí para lidar com essa conversa. Então, por exemplo, ó, vou pegar a condição aqui do enunciado agora. Vamos pegar a condição do enunciado. Quer ver? Deixa eu destacar aqui para você. Aqui, ó. A vezes B é igual a A vezes C. Então, assim, pensando no mundo matrizes, tá? Pensando no mundo matrizes, nem o corta-corta. Mas, assim, na prática seria o corta-corta agora, né? Mas por que que isso funciona, tá? Ó, tô trabalhando com a igualdade entre matrizes. E, na verdade, a gente pode pensar isso aqui numa equaçãozinha, né? Claro, dentro do mundo das matrizes. E quando a gente trabalha aí com equação, o que eu faço no primeiro membro da igualdade, eu posso fazer isso que eu faço no segundo membro da igualdade. E aí, como eu tenho que sumir com os as, ou sumir com a matriz A, uma maneira que nós temos de sumir com a matriz A é multiplicar pela sua inversa. Então, eu vou criar uma matriz inversa aqui, ó, no primeiro membro da igualdade, multiplicando a matriz pela esquerda, e a mesma coisa eu faço aqui, ó, no segundo membro da igualdade. Então, no mundo das matrizes, esse multiplicando pela esquerda é importante, porque também outra propriedade que a gente usa lá dos reais, que é a propriedade comutativa, não necessariamente funciona aqui no mundo das matrizes. Por exemplo, nos reais, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. No mundo das matrizes, se eu pego uma matriz P, só para criar uma outra letra, e multiplico por uma matriz Q, em geral, é diferente que se eu pegar uma matriz Q e multiplicar por uma matriz P, em geral. Às vezes eu consigo multiplicar P vezes Q, mas não consigo multiplicar Q vezes P, devido às propriedades ali, às condições da quantidade de colunas da primeira ser igual ou não à quantidade de linhas da segunda. Então, por isso que o posicionamento é importante, tá? E aí perceba que eu vou usar, por exemplo, essa informação aqui, ó. Quando eu multiplico uma matriz inversa pela própria matriz, o resultado é a matriz identidade. Então, isso aparece aqui, ó, matriz identidade, e aparece aqui também, ó. E por que que é conveniente eu utilizar isso? Porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação no mundo das matrizes. Traz para os reais novamente, ó. 1, que é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes 5 é 5, e 5 vezes 1 é 5. Isso acontece com a matriz identidade. Se eu pegar a matriz identidade e multiplicar por qualquer outra matriz, o resultado vai ser essa qualquer outra matriz. E eu tenho isso aqui, ó. Se eu multiplico a matriz identidade pela matriz B, o resultado vai ser a matriz B. Se eu multiplico a matriz identidade por uma matriz C, o resultado vai ser a matriz C. E aí perceba que eu consegui mostrar, ó, que esta proposição seria verdadeira. Então faltariam essas condições de a gente determinar que as matrizes tinham que ser de mesma ordem e inversíveis. Como não tem essa informação, como não tem essa informação, essa proposição aqui então é falsa, pelo fato que nós discutimos talvez lá nos primeiros 30 segundos aqui desse vídeo. Então nós aproveitamos aí para, nossa, foi praticamente uma aula, hein, né? Trazendo essa ideia aí de propriedades. Valeu? Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo e faz aí um comentário. Me diga aí se por acaso você seria ou se você foi a pessoa aí que marcaria ou marcou como verdadeiro, né, como verdadeira essa proposição, que faz parte do processo, né? Às vezes a gente não conhece totalmente um assunto, nós temos que melhorar, aprofundar, reforçar e continuar aí, né, nos estudos. Falando nisso, bons estudos, desejo muito sucesso e até a próxima. Tchau.